Todo-Poderoso, que seja toda honra, toda glória, dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, para atender de Ti, Pai, que é manso e humilde do coração. Pai, nos ajuda, Senhor, não só ouvir, entender, Pai, mas muito mais colocar em prática, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Pai. Nos ajuda a dar frutos, Pai, dignos de arrependimento, Senhor. Frutos esses que duram por toda a eternidade, Pai. Ó Senhor, estamos aqui, Pai, como servos, Pai. Como servos humildes, Pai. Amém. Com o coração quebrantado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvir a Tua voz, Pai. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza, Senhor, daquilo que a gente espera. E só podemos esperar porque está escrito com palavra, Pai. Amém. A Tua palavra. Tu não és homem para que minta, não filho para que se arrependa, Senhor. Amém. Me dá graça, Pai, para viver o Evangelho, Pai, e perseverar até o fim do santo reto caminho de salvação. Queremos te agradecer, Pai, pelos nossos líderes, Pai, continua dando graça, Pai, enchendo do teu Santo Espírito, que nos ajuda, Pai, e cada um de nós que estamos aqui, Pai, não sair do mesmo jeito que entramos. Amém. Que sejamos transformados pela Tua palavra. Amém. O Senhor disse que é de glória em glória, Senhor. Queremos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja sempre feita a Tua vontade. Amém. Pai. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvar para o Senhor Jesus, ajude-nos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, Senhor Jesus.
Espírito. Cantamos. Em verdade, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Espírito. Espírito. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis. Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, nos entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, vamos da igreja cantando dizendo: em verdade, te adoramos, te adoramos. Queremos te adorar, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você não pode ser Rei dos reis. Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se eu sou digno. É sim, pastor. Não sou eu, não. Amém, irmãos? Vamos abrir em Lucas, capítulo 9, dando continuidade à nossa exposição do Evangelho. Lucas 9. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, tem a ver com os atributos de Deus que nós precisamos estar cientes todos os dias em relação à nossa vida pessoal. Eu acho que está um pouquinho alto, né? Não, Eu baixo um pouquinho aqui? é, eu já falo alto, né? Amém. Então, esse atributo de Deus é um atributo que não somente muitos evangélicos desconhecem, como também
não acreditam nele, a imutabilidade de Deus. A Bíblia deixa de maneira muito clara que Deus, ele é imutável. O que é ser imutável? Deus não muda. Eu e você mudamos. Basta você pegar uma foto sua de quando você nasceu, uma foto de quando você era bebê, e você vai ver como você é diferente. Ou aqueles que são mais velhos aqui, como eu, se pegar uma foto de 20 anos atrás, vai ver como tinha mais cabelo, por exemplo. Então, nós costumamos mudar. A gente pode ver, muitas pessoas não sabiam ler, aprendem a ler, aprendem novos ofícios. O ser humano, ele está em constante mudança. A Terra está em constante mudança, a criação, o universo está mudando. Deus, não. Deus é um ser à parte da sua criação, ele está acima dela. Dificilmente a gente para pensar nisso, e eu vou dizer por quê, porque o diabo não quer que você pense nisso. O diabo quer que você tenha uma visão pequena de Deus. Quanto menor o seu Deus, menor a sua fé. E muitas pessoas têm adotado essa ideia de um Deus pequeno, de um Deus que cabe na palma da sua mão, de um Deus que é de encomenda, como o bezerro de ouro que foi feito por Arão, com os pedaços de brincos e correntes de ouro que o pessoal trouxe do Egito, lá em Êxodo. Mas aqui em Lucas capítulo 9, nós vamos perceber como Jesus, naquilo que Jesus fala, da importância da sua morte, da importância dele cumprir cabalmente o propósito da sua vinda na terra. Nós vamos ver isso, que é algo que já estava escrito nos projetos, o que a gente chama na Bíblia os decretos eternos de Deus. Quando você lê o livro do Apocalipse, por exemplo, tudo que está descrito naquele livro vai acontecer exatamente como está descrito. Não há possibilidade de mudança. Não, mas e se a gente fizer assim? E se a gente melhorar? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Deus sabe de tudo. E sabendo de tudo, foi que Ele nos revelou a sua palavra, que nos revela tudo que precisamos saber. Existe muito mais de Deus para a gente aprender quando estivermos na glória. Desse lado da eternidade, nos compete estudar e manusear bem a palavra que Deus nos revelou pelo seu Espírito, por meio daqueles que eram seus servos. Então, aqui no capítulo 9 de Lucas, eu gostaria de fazer essa leitura, depois a gente vai passear por outros pontos da Bíblia. Diz o seguinte: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, 9:43. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Olha que coisa interessante. A ideia aqui é: parem de se deslumbrar com as circunstâncias. É importante que, como cristão, a gente está sempre falando que a vida do cristão é uma vida de dificuldades. A Bíblia diz que nós entramos pela porta estreita, andamos por meio de um caminho apertado. A Bíblia diz que temos um inimigo extremamente ardiloso e poderoso, chamado Satanás, que vive ao derredor e está esperando um momento para de alguma forma nos prejudicar. Mas a Bíblia também nos mostra que temos um bom pastor, que proporciona para nós momentos de refrigério, momentos de ânimo, momentos de renovo, momentos de alegria, momentos de vitórias terrenas, momentos onde projetos que o próprio Deus colocou nas nossas vidas são realizados e nós nos alegramos com isso. Mas há uma diferença muito grande em se alegrar
e em se deixar tomar pelas circunstâncias. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é porque algo na nossa vida, do ponto de vista material ou circunstancial, melhorou, que eu devo me vislumbrar com isso, que eu devo me, ficar eufórico com isso. Então vamos imaginar que nós vamos fazer um evangelismo, e a gente evangeliza, e de repente nós estamos preparados para um grupo, de 10, 20 pessoas, e aparecem 1000 pessoas em busca de ouvir a palavra de Deus. Dessas 1000 pessoas, 100 querem ser batizados, e aí a gente já fica, e aí rapaz, vamos plantar uma igreja aqui, já tem 100 pessoas. Deus mandou você fazer isso? Ele mandou? E por que você está falando disso agora? Então, nós somos tomados, nós temos uma tendência a tomarmos as nossas decisões diante de emoções. Não, se as coisas forem por esse caminho, então eu faço isso. Mas se acontecer desse jeito, aí eu vou ter que fazer de outro jeito. Não é assim que o cristão age. O cristão, ele segue a direção que Deus deu para ele, independente das circunstâncias, serem favoráveis ou não. Então é isso que Jesus quer deixar bem claro aqui. Existem decretos eternos. Existe uma vontade soberana. Até aquilo que a gente deve fazer de bom deve ser no direcionamento de Deus, porque senão o bom se transforma em ruim. Não, mas isso é uma coisa boa. Depende. Você está fazendo de acordo com a vontade de Deus? Não, mas isso é sempre bom. Não, isso não é sempre bom. Então, aqui Jesus diz, versículo 44, fixai os vossos ouvidos. Olha que coisa, fixai. Preste atenção, irmãos, porque nada na Bíblia está escrito de maneira aleatória. Os verbos são escolhidos de maneira cirúrgica. Fixar significa o quê? Se eu digo, vamos fixar um quadro na parede, você vai entender o quê? Que a gente vai colocar um quadro na parede para todo mundo ver, não é assim? Então, fixar algo significa deixar algo num lugar parado, onde todos vão ver. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que fixar isso no seu ouvido. Isso tem que estar fixado no seu ouvido. O que Jesus quer dizer aqui é: você não pode se esquecer disso em momento nenhum. É muito importante que você esteja sempre com isso na sua mente. O que, Jesus? Fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. As seguintes palavras. E agora ele vai dizer o que é que você tem que fixar nos seus ouvidos. É como se você fizesse uma placa e colocasse ela no seu ouvido, no seu peito, no lugar onde você fosse, aquilo te acompanhasse. Como alguns irmãos às vezes tem aquelas camisas, que tem versículos bíblicos escritos nela, não é assim? Então às vezes você está numa fila, de mercado, Tá na época do irmão Paulinho fazer o mercado, já fez? Já fez? Nem mais passei e não estou mais fazendo. Tá não. Eu sempre nessa época do mês, Ele ora bastante, jejua, É sempre debaixo de muita espiritualidade. Então, você fixa. Você tem algo fixo, algo que você não pode esquecer. As seguintes palavras. Deixe isso fixo. Então você está numa fila do supermercado com a camisa, com o versículo bíblico, de repente uma pessoa para e diz: que frase linda. E você, qual? Quando vê, aqui está escrito na sua blusa. E você, às vezes, nem tinha percebido que você botou aquela blusa, Quando você botou aquela blusa, você até, vou com essa blusa aqui que eu me sinto bem, tem um versículo bíblico. O irmão que tem uma blusa que a gente brinca que é a blusa do deserto, que não se desgasta. Ele tem essa blusa já há quase 8 anos. Se você pegar nela, parece que foi comprada hoje. Deus é bom. É que tem escrito Deus é bom, Aí de repente ele está lá, é como se fosse uma segunda pele para ele, aquela blusa. Então ele está na fila, a pessoa olha assim: rapaz, isso é verdade? Aí que o quê? Deus é bom. Aí é mesmo? Vamos conversar sobre esse assunto. Lhe apresentar o melhor de Deus, Jesus Cristo. Amém. Então, é isso, você tem que estar com isso fixo em você. O que, pastor, que você
está fazendo tanta questão de que tem que estar fixo. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Como assim? Então, olha que coisa interessante. O nome de Jesus está crescendo. Todo mundo está achando que Jesus vai se declarar rei, alguns. Outros acham que Jesus vai ser um profeta mais famoso que João Batista. Mas as pessoas não fazem a mínima ideia da obra expiatória que Cristo veio cumprir. Até os seus discípulos não entendiam isso. E ele repetiu algumas vezes esse princípio, que ele precisava sofrer. Ele seria preso, ele seria escarnecido, ele seria julgado injustamente, ele seria morto injustamente, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Na cidade de Aracaju, há uns 2, 3 anos atrás, numa das encenações da Paixão de Cristo, teve um motoboy que não aguentou ver o ator apanhando, pegou o capacete e começou a bater no ator que estava fazendo o papel de soldado romano. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas eu, nas primeiras 100 vezes, que eu já devo ter assistido umas 200, 300 vezes, por baixo, aquele filme A Paixão de Cristo, porque eu já assisti a ele antes até da minha conversão, e depois da minha conversão eu tenho o costume de assistir ele várias vezes por ano. E aquele filme mostra Jesus Cristo sofrendo as últimas horas de Cristo, né? As horas que ele passa mais dor e sofrimento do ponto de vista físico e espiritual. E eu não sei você, mas as primeiras vezes que eu vi, eu sempre ficava com a esperança assim: aí ele vai se soltar. Não, ele não vai morrer, não é possível, ele é do bem. Ele vai fazer o bem, não pode morrer. Aí tem uma hora que Pilatos assim, né, vai para dentro e diz: eu posso te libertar. Eu digo: liberta, Pilatos, liberta ele, rapaz. Se você pode, liberta. A mulher de Pilatos vai lá e diz: não faça nada com ele, com esse justo. Hoje essa noite eu sonhei com ele, sofri muito. Eu digo: tá vendo, Pilatos, ouça a mulher dele, rapaz, ouça essa mulher, rapaz. Mas era necessário que ele morresse. Se ele não morresse, a gente não estava aqui. A gente não tinha sido regenerado. A gente não teria recebido esse evangelho. Se ele morresse, não existiria nenhuma pessoa no céu. Nem as do Antigo Testamento. Não, pastor, mas Enoque subiu. Mas Enoque só subiu porque ele acreditava em Cristo. No Cristo que viria. Enoque confiava em Cristo. E ele pregava, inclusive, o retorno de Cristo. É só você pegar a carta de Judas ou a 2 Pedro que fala sobre isso. Então, essa parte do ministério de Cristo tem sido cada vez mais propositadamente deixada de lado pelos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos querem um evangelho triunfalista. Nós queremos falar apenas dos aspectos de Cristo que de alguma forma nos ajudam a atingir os nossos objetivos carnais. Então assim, eu gosto do Cristo que multiplica as coisas. Ele multiplicou pães e peixes, ele vai multiplicar o meu dinheiro na minha conta corrente. Eu gosto do Cristo que cura. Quem quer pegar uma fila no SUS? Quem quer ficar doente? Quem quer sofrer? Não, eu quero um Cristo que cura a doença e até que me impede de ficar doente. Então a gente quer esses aspectos de Cristo, mas a gente não quer o sofrimento dele. A gente não quer nem saber que ele sofreu e nem que se somos dele, iremos também sofrer. Porque temos que seguir o seu caminho. Quando Jesus fala que devemos, como discípulos, negar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, tomar a nossa cruz e segui-lo, ele está nos chamando a seguir até o Calvário, que foi o local onde ele entregou a sua vida por nós. Por que ele está dizendo: pegue a sua cruz? Para isso, para você ir até o Calvário com ele. O apóstolo Paulo fala expressamente isso na carta aos Gálatas: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Como assim, Paulo, você não vive mais? Eu já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo.
Você está. Porque se você não tiver, você não é salvo. A Bíblia diz: aqueles que com Cristo sofreram, com Cristo também reinarão. Mas se você não sofre com Cristo, por Cristo e para Cristo, não crie expectativas falsas, porque Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Você está me chamando de Senhor por quê? Você nunca quis seguir os meus passos? Você só quis se aproveitar de mim? Você nunca quis, de fato, seguir os meus conselhos? E por que agora você está me chamando de Senhor? Apartai-vos de mim. Não os conheço. Então, isso é um decreto imutável de Deus. Jesus, inclusive, nos revelou na linha do tempo. Jesus nos mostrou uma imagem que todos nós vamos estar nesse momento na história. Mateus 25. O dia do julgamento, José nos ensinou. Temos um trecho paralelo no livro do Apocalipse. O trono está lá. Aquele que é digno de se assentar no trono, quem é? O Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. Ele está sentado. Existem dois grupos de pessoas separados. Uns estão à direita do Cordeiro, outros estão à esquerda. E os dois grupos ouvirão palavras distintas. Olha, vocês que estão à minha direita podem vir para a festa que está preparada para vocês. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive nu, me vestiste. Eu estava preso, doente, vocês me visitaram. Senhor, não, a gente nunca fez isso, Senhor Jesus. A gente só está te vendo agora. Todas as vezes que fizeste isso a um dos pequeninos irmãos, está falando de cristão, está falando do mundo lá fora não. Pequeninos irmãos significa aqueles que creem em Cristo. Quando você ajudava alguém que cria em Cristo, porque você também cria em Cristo, é como se você estivesse ajudando o próprio Cristo. Isso é colocado no seu depósito celestial. No depósito que o apóstolo Paulo diz em 2 de Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Todas as vezes que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E o outro grupo: apartai-vos de mim. Como assim? A mesma coisa é dita, mas agora de maneira contrária. Eu estava com fome, você não me alimentou. Com sede, com frio, preso. Senhor, mas a gente nunca viu o Senhor, a gente só está vendo o Senhor agora. Como assim o Senhor nunca me viu? Eu sempre estive na minha igreja. É isso que Cristo vai dizer para essas pessoas. Cristo e a sua igreja são um. Nós estudamos recentemente aqui a conversão de Saulo de Tarso. Nós o conhecemos como apóstolo Paulo. No caminho de Damasco, o que foi que Jesus falou com ele? Saulo, Saulo, por quê? Mas aí Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos, que nem eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho, ou nazarenos, porque eles seguiam um falso Messias, pelo menos era o que Saulo pensava, chamado Jesus de Nazaré. E Saulo estava perseguindo esses seguidores do caminho, até que ele se tornou um, porque ele se encontrou com Jesus e viu que ele estava errado e que aqueles que ele perseguia que estavam certos. Isso mudou a sua vida. E Saulo começou a ganhar dinheiro, Saulo começou a ter promoção, foi isso? Nunca mais teve doença, nunca mais sofreu nada. Você já leu 2 de Coríntios 11? Tudo que ele sofreu depois desse momento. Então aqui a gente percebe, irmãos, por isso que Jesus diz: fixai os vossos ouvidos. Por quê? Porque a gente não quer prestar atenção nisso. A gente não gosta de saber que iremos sofrer. E que sofrer por amor a Cristo é um privilégio, não um fardo. Errado é sofrer pelas nossas próprias concupiscências, que normalmente é assim. Então aqui ele está escrito, ele continua: eles porém não entendiam isso. Imagine, irmãos, Jesus já tinha falado sobre isso expressamente, mas eles não entendiam.
e foi-lhes encoberto para que não compreendessem. Perceba que esse encoberto não foi algo que ficou restrito somente à época de Jesus. O que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4? Porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O príncipe deste século encobre para que as pessoas não vejam o Evangelho. Esse Evangelho, Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados, para que nós venhamos a viver vidas santas, que glorifiquem o seu nome e que façam jus ao seu sacrifício perfeito. Então aqui ele diz, foi-lhes encoberto. Mas preste bastante atenção, irmãos, nós estamos no Evangelho de Lucas, amém? Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Você vai virar uma página e você vai ver lá no versículo 21 do capítulo 10. Também essa associação de palavras, estar encoberto e ser revelado. A ideia de encoberto é justamente o oposto daquilo que é revelado. A palavra revelação, que às vezes a gente pensa adivinhar o futuro, tem nada a ver com isso. A ideia de revelar significa tirar o véu. Pode ser alguma coisa do seu passado que você não sabia e de repente você aprende. Então, mas a gente faz associações extremamente antibíblicas normalmente. Versículo 21 do capítulo 10 de Lucas, preste atenção. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai. Perceba, Jesus está falando com o Pai. Lucas 10, 21. Graças te dou, ó Pai. Por que Jesus está falando isso em voz alta? Porque ele queria que os discípulos ouvissem. O que faz Jesus ficar, como diz aqui, exultar em espírito? A ideia de exultar em espírito significa sentir grande alegria. Jesus sentiu grande alegria no seu espírito nesse momento. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Deus imutável é o Senhor do céu e da terra. Porque ocultastes, ó a ideia, ó a palavra aqui de novo, ocultastes. O que significa ocultar? Ocultar é um sinônimo de esconder. Ocultastes estas coisas. Que coisas? Que coisas Deus ocultou? A vinda de Cristo, a morte expiatória de Cristo. Você vai conversar com uma pessoa muitas vezes que tem pós-doutorado em direito, em, sei lá, em engenharia, e quando você explica que foi necessário que Cristo morresse para que eu e você pudéssemos ser salvos, eu não consigo entender isso. Deus não é todo poderoso? Por que ele não disse uma palavra, seja salvo e pronto, você foi salvo? Porque essa pessoa não entende nada de Deus, não entende a santidade de Deus, a justiça de Deus. Como Deus não pode simplesmente deixar impune o pecado, porque isso iria ferir a sua justiça. Já pensou se você está diante de um tribunal e prende uma pessoa que assassinou 50 pessoas, e aí o juiz está lá e a pessoa diz, rapaz, eu assassinei essas pessoas, né? Mas foi um momento assim, né, de descuido. Aí o juiz, tudo bem, já que foi um momento de descuido, então você está livre. Esse juiz é justo? Segundo as leis do nosso país, uma pessoa que mata, ela precisa ser responsabilizada. Segundo as leis da maioria dos países, né? Então, a justiça de Deus é muito mais justa do que qualquer justiça que a gente possa imaginar aqui na Terra. Porque a justiça de Deus é santa. Todos os atributos de Deus estão atrelados à sua santidade. Então o Senhor Jesus, ele agradece. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Percebeu? Não vai ser ler muito. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu não tenho muita leitura. Você tem um coração arrependido? Vontade de conhecer a Deus? Se você tiver isso, meu filho, provavelmente você vai conhecer mais a Deus do que pessoas que leem muito. Porque normalmente pessoas que leem muito, leem coisas que não estão conectadas com Deus.
Por exemplo, eu conheço pessoas, uma criança inclusive, de 12 anos, que leu Harry Potter, aquele livro de Harry Potter de 800 páginas, em 3 semanas. Eu não consigo ler. A Bíblia tem menos páginas, mas essa pessoa nunca leu a Bíblia. Por quê? Lê um capítulo, 2, 3 capítulos, é chato. Mas lê Harry Potter, que legal. E quer ler o outro. É uma coleção, viu? São mais de 5.000 páginas, se você for juntar todos os livros dessa coleção. Aí você diz, mas tem um filme. Não, mas eu gosto de ler um livro. Rapaz, então você é culto, viu? Eu prefiro... Se tem um filme, eu vou ver o filme, que negócio de ler. Né? Então aqui ele diz, olha, não é essa instrução que tantas pessoas dizem, pastor, mas eu queria conhecer mais de Deus. Você queria mesmo? Por que não está conhecendo? Como está a sua vida de oração? Como é que está a sua frequência nos cultos? Você acha que você vai aprender a Bíblia onde? Nos cultos. Por que você acha que o Senhor separou pastores e mestres? Tem gente, inclusive, que diz que não existe pastores. Essas pessoas têm que rasgar a carta aos Efésios. Porque em Efésios, de maneira literal, está dito que o Senhor organizou a igreja, incluindo pastores e mestres. Pessoas que vão ensinar outros o caminho que eles também aprenderam. Então ele diz, ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e revelastes a quem? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? É todo mundo que é abaixo de 1,50? Pequenino está falando de humildade, de pessoas que se enxergam como pequenas. E se enxergar como pequeno, irmãos, é algo que diz respeito muito mais em relação para onde você está olhando do que em relação a você mesmo. Como assim, pastor? Se você estiver olhando para Cristo, você sempre vai se ver como pequeno. Agora, se você estiver se comparando com outras pessoas, pode ser que você pense que você é melhor. Mas com Cristo, a gente é menos que o velho. Por que você acha que João Batista diz, eu não sou digno de tirar sua sandália? Ele não tira a sandália. Era o que o servo mais baixo fazia da casa, ele lavava o pé. João Batista disse, eu não sou digno disso, de fazer mais baixo. Eu não tenho essa dignidade, isso é Deus. Quando a gente olha para Cristo, a gente se vê pequeno. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Quando você é atraído por Cristo, para Cristo, Cristo cresce todos os dias e você diminui todos os dias. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, foi do agrado do Pai, revelar o Filho às pessoas humildes. E humilde aqui nada tem a ver com o fato de você ter condição ou não. Existem pessoas até que têm pouco poder aquisitivo, mas são pessoas extremamente orgulhosas. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Inclusive vocês. Eu. Tudo que está no mundo. Tudo que existe no mundo foi dado pelo Pai ao Filho. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. Então quando uma pessoa diz que é testemunha de Jeová e nega a divindade de Cristo, ele pode ser testemunha de qualquer um, menos de Jeová. Porque foi Jeová que disse, tudo está entregue na mão do meu Filho. Se você diz que Cristo é um Deus menor, então, meu filho, você tem que ser testemunha de outro Deus. Porque Jeová não cobra. Jeová vai dizer, eu não conheço você. Cadê? Você tinha que se apresentar diante de mim na companhia do meu Filho. Por que nós temos ousadia em nos apresentar diante do trono da graça? Como está escrito na carta aos Hebreus. Porque estamos na presença do nosso intercessor. Há um intercessor entre Deus
dos homens. Um só. Amém. Jesus Cristo. Então aqui ele diz: senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu não entendo essas coisas, então eu vou orar por você. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. As verdades espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Muitas pessoas podem compreender intelectualmente a Bíblia, mas aquilo não vai ser verdade no seu interior. Você pode sentar com várias pessoas hoje e essa pessoa diz: não, eu sei que há 2000 anos atrás, né, os cristãos acreditam, né, que há 2000 anos atrás veio um rabino, um judeu, morreu na cruz e é o Salvador. Eu entendo isso, eu só não creio. Eu só não morreria por isso. Então, você não crê. Então, não é o fato de você conhecer intelectualmente, mas é o fato de você se apropriar espiritualmente da verdade que te liberta e te salva. Quando Jesus diz no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando conhecer no sentido intelectual. Ele está falando se relacionar com a verdade, ter intimidade com ela, porque a verdade não é um conjunto de ensinamentos, é uma pessoa, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Aí você faz o que com esse tipo de versículo, irmão? Risca? Tem gente que tem que riscar para poder justificar determinadas heresias. Então aqui ele diz, versículo 23, voltando-se para os seus discípulos, ainda no capítulo 10, disse-lhe particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que os seus olhos deveriam ser motivo de muita alegria para você? Porque através deles você consegue ler essas verdades que salvam. Verdades que profetas que vieram antes de nós desejavam conhecer. Por exemplo, o profeta Isaías profetizou que uma virgem daria luz ao Messias. Mas ele não sabia que era Maria. Ele não sabia que ia se casar com José. Ele não sabia nenhuma dessas informações. Ele sabia que o Messias deveria sofrer. Afinal de contas, foi ele que profetizou pelo Espírito. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi Isaías que disse essas palavras pelo Espírito, mas ele não sabia que era Cristo, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele não sabia que era na Páscoa. Ele não sabia que ele seria traído pelo seu próprio discípulo, que ele seria espancado como foi, que seria traído pelo seu próprio povo. Ele não sabia dessas informações. Que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que ele seria visto por mais de 500 pessoas, que ele subiria aos céus, que ele deixaria a igreja, e que ele daria poder a essa igreja para pregar a sua verdade até a sua volta. A gente sabe de tudo isso, porque a gente tem isso aqui. E a gente devia ser tão feliz. A pessoa que tem uma Bíblia devia ser a pessoa mais feliz do mundo. Pelo quê? Só pelo fato de você ter uma Bíblia. Você tem uma quantidade de informação espiritual, intelectual, sem limite. A gente pode, se a gente vivesse como na época de Adão e os seus descendentes, 900 anos, a gente ainda não esgotaria o conteúdo desse livro aqui. E normalmente a gente vive no máximo até 100, 120, estourando. E você acha que, sabe, quem realmente estuda a Bíblia, foram poucos na história da igreja. Um senhor de idade leu a Bíblia 200 vezes. Quando ele estava lendo na 200ª vez, ele disse: eu sinto que eu estou arranhando a superfície deste livro. Aí você vê uma pessoa que leu a Bíblia 2 vezes e diz: eu conheço a palavra.
Você conhece a palavra ignorante. Você conhece a palavra soberbo. Essa você deve conhecer. Essa é a palavra de Deus na sua inteireza. Nem que você viver só 900 anos. Irmãos. Você ser um obreiro aprovado inclui inclusive humildade. O apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, você sabia que ele gostava de andar com a Bíblia embaixo do braço? Aonde é que está isso? Vocês nunca leram, segundo de Timóteo. Paulo estava preso, ele sabia que ia morrer dentro de pouco tempo, ele disse, mas se eu viver ainda mais, eu quero dar uma relida. Traz os pergaminhos que eu deixei quando eu fui preso. Está escrito, segundo de Timóteo. E a gente às vezes pega a Bíblia fica uma semana fechada em casa. Porque a gente não foi no culto, só abre quando a gente está no culto. E mesmo assim, de vez em quando. Aqui diz, bem-aventurados os olhos que veem. É como ver, você não abre nem sua Bíblia. As coisas que vocês veem, os ouvidos que vocês ouvem, está intrínseco aquilo que está inserido no texto. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis, olhe, Salomão, Davi, tantos reis, Ezequias, reis que andaram no caminho do Senhor, eles desejavam ouvir e ver essas coisas, mas não foi dado a eles esse privilégio. Eles tiveram outros, mas não esses. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir, ouvir a pregação do Evangelho. Uma pessoa que pregasse o Evangelho. Rapaz, imagine alguém pregando o Evangelho para Davi. Davi ia ficar assim, babando. Se Davi dizia, fiquei feliz quando me convidaram para ir para o templo. Imagine alguém pregando o Evangelho para Davi. Foi assim mesmo, foi. E Jesus foi desse jeito. E Jesus, rapaz, tinha que ser, que maravilha. Davi ouvindo o Evangelho, devia ser uma coisa assim. Imagina Davi ouvindo um louvor de Paulinho. Ele dançava. Eu acho que ele dava uma batidinha de pé, pelo menos. Né? Ele disse que quando ele foi entrar com a arca de Deus, não disse que ele estava dançando, o povo estava tocando os tamborim, ele estava lá se alegrando, porque a arca estava agora, né, na cidade que havia sido dado por Deus com esse propósito, a cidade que seria construído o templo, que o Messias viria, tantas promessas se cumpririam. E aquela alegria de Davi não é uma alegria momentânea, é uma alegria que apontava para a vinda de Cristo. E ele diz aqui, as pessoas deveriam ficar felizes. Perceba, se a gente está infeliz hoje, irmãos, não é por falta de bênção. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ah, pastor, mas só bênção espiritual? Como é a história? Só bênção espiritual. Tem alguma bênção que não é espiritual? Bênção que não é espiritual é maldição, disfarçada de bênção. Então, cuidado, viu? Encontrei uma mala com R$1 milhão. Tem escrito inclusive o nome do dono. Mas eu vou pegar o dízimo e vou devolver 900 mil. Para a glória de Deus. A glória de Deus, você vai se tornar um ladrão. Mas achado não é roubado. No inferno muita gente diz isso. Os roubadores não herdarão o reino dos céus. Não é seu. Está pegando por quê? Ah, mas se não pegar, outra pessoa pega. Vem cá, meu filho. Se você for para o céu, pela graça, infelizmente muitas pessoas irão para o inferno. Você quer ir para o inferno? E por que você quer pegar o dinheiro? Percebeu? Agora eu quero concluir, irmãos, por causa do horário. Eu sei que os irmãos queriam que eu ficasse até as 12 horas da noite, mas com ordem de decência, as crianças no recinto, né? Vamos voltar para o capítulo 9. A gente está falando sobre o que, irmãos? A imutabilidade dos decretos divinos. Versículo 44. Fixai os vossos ouvidos.
fixais nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Perceba, nas mãos dos homens, não é nas mãos dos demônios. Ainda que Satanás e os seus demônios estejam por trás disso, ainda que eles se alegrem com o sofrimento de Cristo, mas a responsabilidade é dos homens, assim como a responsabilidade do pecado. Satanás não botou a maçã na boca de Eva e ordenou que ela mastigasse. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Quem foi que pegou? Ela. Ele simplesmente a enganou. E por conta disso ele está condenado. Assim como o pecado de Eva é a responsabilidade de Eva. O pecado de Adão é a responsabilidade de Adão. Perceba que o Senhor trata com cada um. Em Gênesis capítulo 3. Trata com a serpente, trata com Eva e trata com Adão. Então, versículo 45. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Olha, irmãos, na igreja é importante que você queira saber alguma coisa. De maneira que, se você tem dúvida em relação a algum assunto, eu estou aqui, o irmão José também, a gente está aqui para tirar essa dúvida. Não carreguem dúvidas. Estou em determinadas coisas assim que eu vi em casa e que eu fiquei meio assim, vamos tirar essa dúvida. Porque é preciso que você, pela graça, cresça no conhecimento do Senhor. É preciso que você interaja com Deus por meio da Bíblia, crescendo na sua intimidade com Ele, porque a Bíblia revela quem Deus é e como nós devemos nos relacionar com Ele. E nós precisamos crescer nesse conhecimento. Eu preciso saber mais do que eu sabia ontem, a respeito de quem eu sou, de quem Deus é e o que Ele deseja para mim. Então, esses decretos de Deus, eles são imutáveis, e nós precisamos abraçar essa imutabilidade de Deus. E eu separei aqui alguns motivos porque Deus é imutável. E eu gostaria de falar com vocês nesses poucos minutos que me restam aqui. O primeiro deles, irmãos, é justamente Deus, ele é imutável, porque todas as coisas, com exceção de toda a criação, com exceção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles tiveram um ponto de partida. É aí que muitas seitas erram, como Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Muitas dessas seitas, elas adotaram uma tese extremamente diabólica de que Deus foi a primeira criatura, que Jesus foi a primeira criatura que Deus fez. E aí depois que Deus fez Jesus, aí ele junto com Jesus fez as demais coisas. Isso é uma heresia sem tamanho. Isso é negar toda a Bíblia. A Bíblia deixa de maneira bem clara que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tantas outras passagens que falam a respeito disso. Então, Deus, ele é imutável, porque justamente Deus não tem começo nem fim. Não teve um momento na história, até o universo teve um momento que teve que ser criado. Até os ateus, que acreditam, né, na tese, né, da evolução, que o mundo foi criado de uma grande explosão, que é chamado de Big Bang, né, Big Bang, um negócio assim. Aí, vocês já estudaram isso? É bastante interessante, porque diz assim: no princípio não tinha nada, o universo era um nada cósmico, não tinha nada. Aí houve uma grande explosão, e aí formou tudo. Mas vem cá, como é a história, rapaz? Mas não tinha nada. Como foi que explodiu? Quem foi que tocou fogo nesse nada aí para explodir? Mas eles têm doutorado para dizer isso, irmão, né? Eles têm doutorado, pós-doutorado, para defender essas ideias absurdas, e muitos seguem, né? Então, não, Deus, ele não tem princípio e nem fim.
há uma diferença que muitos cristãos erram entre duas palavras. Há uma diferença entre a palavra eterno e imortal. Nós não somos eternos. Nós tivemos um ponto na história em que a gente não existia e começou a existir. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que Deus não existiu. Eu sei que para a gente determinadas ideias, né, a gente tem que pensar, mas esse é o fato. Agora, a partir do momento que Deus nos criou, nós nos tornamos seres mortais. E isso, por um lado, é bom, por outro é ruim. É como um evangelista. Nos Estados Unidos tinha um evangelista que foi muito famoso na década de 50, ele começava os seus sermões, né? Ele atravessava os Estados Unidos pregando em várias cidades, e ele começava os seus sermões sempre da mesma forma: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Vocês querem ouvir qual? Aí a plateia interagia com ele. Eu quero ouvir a boa. A boa notícia é que Jesus está voltando. Então, aleluia, glória a Deus. Que a gente mais pipoca e pulava, né? Está voltando. Sim, e agora? E a má notícia? A má notícia é: Jesus está voltando. Mas como é que pode? Mas não era boa? Depende. Você está de que lado? Qual é o lado que você está? Porque se você estiver do lado dos salvos, Jesus está voltando, é a maior coisa da sua vida. Mas se você estiver do lado dos não salvos, é filme de terror. Filme de terror vai parecer a história da carochinha. Quando a ira de Deus for derramada. Então, qual é o seu lado? A verdade é a mesma. Então, Deus é imutável. Ele não vai mudar. Não, mas ele vai fazer um plano B, C. Não, Deus só tem plano A. Ele é imutável. Segundo lugar, a imutabilidade de Deus, ela é necessária por conta de um outro atributo de Deus que se entrelaça com a sua imutabilidade, que é a perfeição. Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Deus é perfeito. O que significa ser perfeito? Significa justamente que Ele não precisa mudar. Ele é perfeito, nós é que não somos. Nós somos pessoas más. E ainda antes do pecado entrar no mundo, nós éramos imperfeitos. Porque nós estávamos crescendo. Mesmo Adão e Eva no paraíso, eles não eram perfeitos. Muitas pessoas confundem inocência com perfeição. A ideia de inocência no jardim do Éden é: eles ainda não haviam conhecido o pecado. Mas eles não eram perfeitos. Eles estavam andando com Deus. A ideia que fala lá em Gênesis, andar com Deus, é todos os dias Deus mostrava para eles coisas novas. E eles iam crescendo no conhecimento, nesse relacionamento com o Senhor, sendo aperfeiçoados. Nós seremos aperfeiçoados por toda a eternidade. Temos uma eternidade para isso. Deus não, Deus é perfeito. E como um ser perfeito, Ele não muda. A sua vontade é perfeita. Então ela não precisa mudar. Esse conhecimento, irmãos, necessariamente precisa mudar o nosso relacionamento com Deus por meio da oração. Quantas vezes a gente vai orar querendo mudar a vontade de Deus? A gente sabe que Deus, na sua palavra, revelou que Ele não quer que você faça isso, e você quer convencer Ele a não somente aprovar, mas a te ajudar a fazer o errado. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz o que a respeito do adultério? Os adúlteros vão entrar no céu? E o adultério é somente ter uma relação fora do casamento? Não, olhar para uma pessoa com olhar impuro também é adultério. Mas às vezes tem pessoas que traem, se separam e ainda pedem a bênção a Deus para um terceiro, para um quarto, para um quinto, para um sexto casamento. O que é isso? É brincadeira? Como assim? Mas eu quero muito, Deus, que o Senhor abençoe essa minha quarta esposa. Essa vez vai, eu sinto. O Senhor, é a sétima, é a última.
Eu já estou com 80 anos, Senhor. Vai ser que tem que ser essa mesma. As pessoas você já viram com 80 anos querem se casar com gente de 40, de 30. E pedindo a Deus a bênção. Como assim, irmão? Você está falando isso? Você perdeu a noção do perigo. Por exemplo, a pessoa olhando, Senhor, eu quero tanto ser uma pessoa muito rica para poder ajudar muitas pessoas. Você está não somente orando contra a vontade de Deus, como sendo mentiroso. E provavelmente que se você fosse muito rico, você não ia ajudar ninguém, a não ser você mesmo. A Bíblia diz, os que desejam ficar ricos, caem em muitas tentações e ciladas. E você está pedindo para Deus isso? Ah, mas Salomão foi rico. O problema de Salomão a gente pode até tratar um dia. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Ele não pediu para ser rico. Foi o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Ele nunca pediu para ser rico. Deus é que disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza. Mas a gente, o Senhor queria tanto. Pensou, Deus! Meu negócio de prosperar, Pai. Queria tanto ser um milionário. Ter o meu primeiro milhão. Antes dos 30. Chá. Nossa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Como você está orando para ser rico, se a Bíblia diz que só o desejar ser rico já é uma cilada? Então imagine, Deus já disse, irmãos, na sua palavra, como Ele quer que a gente viva. Você tem o que comer? Tem o que vestir? Esteja contente. Está todo mundo vestido aqui. E se não comeu, vai comer. Tem alguma coisa para comer aqui hoje? Se não tiver para comer, tem para beber. Tem para comer? Aí, ó, pronto. Feliz, todo mundo alegre. Pode pular de alegria. Tem o que comer? Mas hoje, pastor, rapaz, lá em casa não teve nada. Eu tive que comer um mingau de cachorro. Rapaz, foi mesmo. E você não me convidou. Pensa numa coisa forte, né? Mingau de cachorro é um alimento tão forte que tem gente que usa como remédio. Às vezes a pessoa está meio assim maquiadinha, né? Aí pega água, sal, alho e farinha. É isso mesmo? Faltou outro ingrediente? Rapaz, você fica achando que é o Hulk. E a gente fica reclamando porque a carne está cara. E por que você precisa comer carne? Vive vegetariano. Mas você comer fruta e verdura? Aprenda a viver contente, irmãos. Em toda e qualquer situação. Isso é ser cristão. Última coisa que eu queria falar com vocês a respeito à imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus está ligada com outro atributo de Deus, que é a sua onisciência. Deus sabe de tudo. Não é que Deus sabe de tudo porque Deus vê o futuro e aí Ele sabe o que vai acontecer. Não, Deus criou tudo. Ele criou o fim junto com o princípio. Para mim, para você, algo que a gente chama de lapso temporal. Então, nós estamos no ano de 2022. Ano passado foi o ano de 2021. Para Deus, não. Para Deus, ontem, há 10 mil anos atrás, é como se fosse agora. Por isso que muitas pessoas não entendem Romanos 8. Aos que de antemão conheceu, chamou, justificou, glorificou. Mas eu não estou glorificado ainda. Eu só vou ser glorificado quando eu entrar no céu, pela graça de Deus. Mas para Deus é como se você já estivesse. Porque nesse elo, chamar, justificar e glorificar, não tem risco de nenhum desses elos quebrarem. Se você for chamado, você vai ser glorificado. Você já está glorificado, nem sabe. É mesmo? Eu devia estar, por isso que está feliz. Mas eu não sabia dessas coisas, porque eu estava lendo. Se estivesse lendo e prestando atenção nos cultos, sabia. Estava mais feliz. Então, é necessário que Deus seja imutável, porque Deus é onisciente. E como aquele que sabe todas as coisas e fez todas as coisas de maneira perfeita, Ele não precisa mudar. Quem é que precisa?
é a parte que é imperfeita desse relacionamento. Nós. Senhor, eu queria muito isso, mas se não for da tua vontade, destrói os meus planos, Senhor. Esmaga eles. Não, está repreendido. Sabe qual era o meu apelido, irmãos, alguns anos atrás da igreja? Destruidor de sonhos. Principalmente quando a igreja tinha, que a gente chamava de CAC, né? Ainda tem, a gente ainda continua ajudando os irmãos que precisam. Mas a gente ajudava pessoas em situação de rua. E essas pessoas que ficavam lá, né, já chegou a ter 25 pessoas de vez, né? Ao longo de 9 anos, o irmão Roquinho teve lá com a gente, ao longo desses anos todos, assim, passaram cerca de, sei lá, centenas de pessoas. Não foi, Roquinho? Roquinho conheceu vários. E 30, 40, a gente já pegou uma família uma vez, foi? Então, a gente ficava lá e essas pessoas estavam acostumadas a ouvir assim, do lixo para o luxo. Não, pastor, eu vim aqui, eu quero reconstruir minha vida, a droga tirou tudo de mim, e você sabe como é, eu quero trabalhar de novo, quero ter uma casa nova, quero ter uma esposa nova. Como assim? E arrependimento antigo nem tem, né? Arrependimento novo também não. Não, pastor, mas eu quero ganhar dignidade. Aí eu virei, meu filho, você nunca vai ser digno de nada. Ó, pastor, o senhor me respeite. Tomou consideração pelo senhor, o senhor vem aqui me desrespeitando. Estou dizendo coisas que aconteceram, irmão. Não é só você que é indigno, não, eu também sou. Não, pastor, aí não, eu sou digno. Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a palavra pela graça. Porque eu sou tão indigno quanto você, nós somos pecadores miseráveis. Ó, pastor, só se for o senhor, eu não sou assim tão miserável, não. Eu digo, meu Deus do céu. Por quê? Porque não tem quem ensine. Você conversa com pessoas que passaram talvez 10 anos indo de um centro de recuperação evangélico para outro. Se tornaram obreiros. E nunca aprenderam a respeito do evangelho. Nunca. Que Cristo morreu, ressuscitou, que nós devemos padecer. Nunca passaram pelo sermão do monte. Da outra face, amar os que te odeiam. Nunca passaram. E se acham evangélicos. Chegam até a abrir os seus próprios centros de recuperação. Catástrofes. Uma em cima da outra. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Deus sabe de tudo. A gente não sabe. Por que você acha que Jesus tinha um monte de discípulos? Jesus passou a madrugada inteira orando antes de escolher os 12 apóstolos, não foi? Aí ele está escolhendo Pedro, André, Tiago, João, Judas Iscariotes. É quase eu e você. Esse não, Jesus! Não escolhe esse não, Jesus. Esse é do mal, esse é do mal. Você não fica assim, não? Eu fico. Mas Jesus já sabia que ele era do mal. Deu uma oportunidade para ele se arrepender. Várias. João capítulo 6. Ficaram só os 12? E um dentre vós é um diabo. Sabe o que significa a palavra diabo? Um adversário. Não está dizendo que Judas era um demônio. Não, que Judas, em vez de ser um amigo de Deus, era um adversário. Ele fala com Judas: Judas, eu sei o que você vai fazer. Antes da ceia ele diz: um dentre vós irá me trair. Judas podia dizer o quê? Sou eu, Jesus, eu já negociei, me perdoa, Jesus. Ele fica calado. Aí ele vai saindo de fininho, Jesus olha para ele e diz: o que tem que fazer, faz-o depressa. Era outro momento dele dizer o quê? Ô Jesus, o senhor sabe o que eu vou fazer, me perdoa, Jesus. Aí depois que Jesus está preso, que Jesus está apanhado, que Jesus vai morrer, aí ele quer devolver o dinheiro. Como se isso adiantasse. Ele devia se arrepender, como Pedro fez. E foi perdoado. Então é importante que a gente saiba, Deus sabe de tudo. Ah, pastor, mas tem gente me perseguindo. Deus sabe. Pode orar.
orar, pode dizer, ó Deus, eu estou me sentindo mal, hoje o dia foi difícil, por isso. Não tem problema nenhum você abrir o seu coração para Deus, inclusive você deve fazer isso. Mas você deve fazer isso como alguém que está falando com um pai, que sabe o que está fazendo. Ele sabe onde ele te colocou. Por que a gente foi plantado aqui em Salvador? Por que a gente não foi plantado no norte? Ou no sudeste? Ou no sul? Por que a gente está aqui agora? Por que a gente não nasceu nas Europa? Nos States? Por que a gente sendo brasileiro? Deus sabe, irmão. Não, pastor, mas e ver esse negócio dessa pandemia? Esse negócio de pandemia do campo. E Deus não sabia? Glória a Deus. Deus não sabia que ia ter Covid em 2019? Mas e a variante Omicron? Essa daí Deus sabe também. Já foi noticiado no céu. Meu filho, vai ter outras variantes que Deus já sabe. A gente não foi informado. Não, pastor, eu essa boca para lá, posso virar. Eu posso falar nessa direção, vai acontecer do mesmo jeito. Deus sabe de tudo. Isso devia trazer o quê? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso tem que trazer paz. Se eu sou de Deus, se Deus é o meu Pai e Ele está no controle de tudo, a ponto de Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Irmão, até pra gente contar, vamos imaginar a esposa do irmão, não está aqui não hoje, né? A esposa de Reginho contando os cabelos da cabeça dele, ela não ia conseguir. Tem uma hora que ela é 1002, 1003, rapaz, vou ter que começar de novo. Deus sabe a quantidade de cabelo. Na cabeça de uns é mais fácil. Tem irmãos que fazem nazireado. Quantos fios de cabelo tem na cabeça? Nenhum. Aí é mais fácil. Mas normalmente, né, tem alguns. Deus sabe quantos. E uma árvore cai uma folha. Hoje foi engraçado. Eu desci pouco antes de vir para cá com minha filha e meu sobrinho. Porque 4 crianças num apartamento pequenininho, você já imaginou, né? Que benção. E aí estava lá, desci um pouquinho. E aí nessa distância, mais ou menos daqui até onde Rita está, estava meio escuro. E tinha uma sombra assim. Aí um dizia que era o rato, outro dizia que era o esquilo, outro dizia que era o morcego. E todo mundo gritando. Ah! Aí eu fui lá ver, era um saco de lixo. E estava todo mundo com medo de brincar, porque é rato, morcego, não sei lá o que, esquilo. Até esquilo que não tem nem aqui no Brasil. Tá vendo muito filme da Disney. Deus sabe. Deus é bom, irmão. Nossa. Ah! Calma. Mas Gabriel já vai nascer, pastor. Glória. Não, mas tá com suspeita aqui que eu peguei Covid. Ai, meu Deus do céu. Pastor, o médico disse que tem uma coisa séria para falar comigo. Você já evangelizou ele? Não, pastor, nunca nem toquei nesse assunto com o médico. Então diga para ele que você tem uma coisa mais séria ainda para falar com ele. Ele tem alguma coisa mais séria da sua saúde, você tem para falar da alma. Então, sabe, Deus está no controle, irmão. Eu quero que você saia daqui com essa paz que excede o entendimento. Eu quero que você volte para casa hoje sabendo. Deus já sabia o que ia acontecer hoje. E Ele preparou o dia de hoje para que nós nos alegrássemos nele. Independente das circunstâncias, temos motivos para nos alegrar constantemente no Senhor. Por mais difícil que seja. E nem está tão difícil assim. Já foi muito pior e vai ser muito pior quando a perseguição for instalada a nível mundial em relação aos seguidores de Cristo. Então, devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque nos foi dado pelo nosso Salvador, juntamente com a nossa salvação, a paz que excede o entendimento.
Então, quando você estiver passando por aquele momento mais difícil, pare tudo. Feche os seus olhos e diga para você mesmo: eu sei, Pai, que o Senhor está no controle. Eu posso não entender, Senhor. Minha mente é muito pequena, muitas vezes, para entender os teus projetos, mas eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor está no controle de tudo. Isso me basta. Como cristão, a gente devia falar isso para a gente mais vezes. A nossa vida ser muito melhor. Vamos orar? Ó Pai, que maravilha. Maravilha, Senhor, ouvir essas verdades eternas que nos foram dadas antes da fundação do mundo e que pela Tua providência, Senhor, pela Tua providência onipotente, chegou até as nossas mãos, aos nossos ouvidos e olhos, a Tua palavra que desceu do céu, foi soprada no ouvido dos seus servos, os profetas, foi falada pelo Senhor quando encarnou e viveu como homem, deixou para nós o seu santíssimo Evangelho e nos concedeu a paz que o mundo não conhece, mas que aos teus discípulos o Senhor deu a conhecer. Nos ajuda, Senhor, a viver feliz, pois a nossa infelicidade é um grande pecado, pois quando somos infelizes revelamos a ingratidão que ainda está no nosso coração e que não deveria mais estar. Por isso nos socorre, Senhor. O Senhor que tem nos dado tantas coisas, dá-nos também um coração grato, para que possamos, agradecidos, glorificar o Teu nome a todo tempo, aqui na terra e mais ainda, quando o Senhor nos levar para o céu. Nos despede em paz nessa noite, Senhor. Oramos mais uma vez pela vida da irmã Osana, que essa paz que falamos tanto aqui no estudo, que ela sinta também, nesse momento tão difícil que ela vai passando, e que o Teu poder, como nós dissemos aqui, o Teu poder onisciente, que sabe de tudo, ajude ela, como tem ajudado, a demonstrar a alegria de ser uma testemunha de Cristo mesmo, em momentos tão adversos como que ela tem enfrentado. Fortalece a nossa amada irmã, Senhor, e que ela glorifique ainda mais o Teu santo nome, por meio das boas obras que de antemão foram dadas a ela, que andasse nelas. Assim também nos abençoa, Senhor, a andarmos nas boas obras que de antemão nos foram preparadas. Que todos nós, Senhor, possamos, em uma só voz, falar ao nosso interior constantemente: o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Possamos nos alegrar constantemente no Teu amor e nele nos deleitar, na certeza que aquele que entregou o Seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por aquilo que ainda há de fazer para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus! Salvem-se mutuamente e não se esqueça de falar para você centenas de vezes: Deus é bom. Na dúvida, Rio vai vir com a camisa na próxima semana.